uma arma poderosa que eu sei é uma arma chamada posicionamento. Eu preciso me posicionar. Sabe, essa madrugada eu cheguei a essa conclusão, olhando para aquilo que eu vi, vendo o que eu vi. Se nós não nos posicionarmos, se eu não me posicionar e não alinhar meu coração, não buscar estar mais perto de Deus, não buscar reparar erros, não buscar acertar, eu vou me perder. Então, precisamos de posicionamento. Toda vitória começa no posicionamento. Toda vitória começa no posicionamento. Amém, pessoal? Então, em 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 45, fala quando Davi ele chega diante do gigante. Ele chega diante do gigante e ele diz assim para o gigante, para Golias: tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você tem afrontado. Sabe o que é isso? Posicionamento. Posicionamento. Quando você se posiciona, né? Quando você se posiciona, você se fortalece. Amém? Quando você se posiciona, você fica mais forte. Né? Quando nós imaginamos essa cena, nós vemos algo tremendo. Davi pequenininho, Golias enorme. Amém? Davi um pastor de ovelhas, Golias um guerreiro treinado. Davi apenas um menino, um garoto, acostumado com uma vida tranquila, pacata, cuidando de ovelha. De repente ele vê diante de um gigante temido, né, por todo o exército, temido por todo mundo, né, diante dessa situação, um gigante armado da planta dos pés até o alto da cabeça, né, com espada, com lança, com escudo. Amém? E Davi naquela mesma hora olhou para o perigo, olhou para aquele gigante, olhou para aquela situação e ele não se importou com o tamanho do gigante, ele não mediu, ele não comparou as armas do seu inimigo com as suas armas, ele não ficou olhando, né, para isso, mas ele tomou uma arma poderosa chamada arma do posicionamento. Deixa eu te dar essa palavra, esse devocional vai ser bem curto, que eu vou voltar lá para o velório, que agora às 8 horas eles vão sepultar o rapaz. Mas deixa eu te dar essa palavra. Davi tomou uma arma poderosa, a arma do posicionamento. Sabe? Ele se posicionou em Deus e ele confrontou, matou, decapitou o gigante, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Se você conhece o Deus que você serve, você precisa se posicionar. Se você conhece o Deus que você serve, você não pode aceitar de forma pacata as afrontas do inimigo, aquilo que o inimigo está dizendo. Você precisa repreendê-lo em o nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Quando nós buscamos a palavra de Deus, nós encontramos fundamentos para nós entendermos como de fato nós devemos nos posicionar em relação a grandes batalhas que nós enfrentamos. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem enfrentado batalhas, você tem enfrentado lutas, você tem enfrentado afrontas, você tem enfrentado coisas que muita gente não daria conta de enfrentar. Você tem passado por angústias, por tristezas, você tem passado por grandes desafios na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento. Você tem passado por isso. Mas em Deus e na palavra de Deus você encontra armas poderosas para se posicionar. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens, mulheres que deram grandes exemplos de como se posicionar com firmeza diante das adversidades e se tornaram vencedores. Amém? Lembra de Noé? Noé se posicionou, ele foi lá e construiu, fez o que Deus mandou sem questionar. Era um homem íntegro, e o posicionamento de Noé trouxe com ele a sua esposa, seus filhos. Ele salvou a sua casa, ele construiu uma arca para a sua família ser salva por causa do posicionamento.
Aonde não tem posicionamento, não tem arca de salvação. Amém? Nós vemos Davi posicionado diante de Golias. Nós vemos Elias posicionado diante de Baal, diante dos profetas de Baal, diante de Jezabel. Nós vemos Ruth posicionada diante da viuvez, diante da orfandade, diante de uma situação difícil, ela posicionada, dizendo para Ruth, dizendo para Noemi: eu vou onde você for, seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. Eu estou posicionada. E o posicionamento de Ruth levou ela a encontrar um lugar na genealogia do próprio Jesus. O posicionamento de Esther salvou seu povo. O posicionamento de Esther, correndo o risco de morrer, salvou o povo de Israel da extinção. Você consegue entender isso nessa manhã? Então, nessa segunda-feira, a semana está começando. Comece essa semana posicionada. Comece essa semana posicionado. Comece essa semana, em nome do Senhor Jesus, dizendo para o gigante, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele familiar, não sei qual é o seu gigante, mas diga para ele: você vem a mim com todas as suas artimanhas, mas eu vou vencer você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou vencer você em nome de em nome do Deus de Israel, em nome do Senhor dos exércitos, que dá vitória ao seu povo. Assuma a sua posição no mundo espiritual. Assuma a sua posição diante de Deus. Clame ao Senhor. Amém? Confia no Senhor. E você vai vencer esse gigante. Você vai vencer esse desafio. Reconheça que Jesus morreu numa cruz no seu lugar. Jesus, ele morreu para te dar vitória. Jesus, ele entregou a vida dele para te dar uma vida transformada, uma vida de perdão, de misericórdia. A Bíblia diz: ah, pastor, mas eu sou tão pecador. Eu sou também. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém? Então, Jesus morreu para te perdoar. Jesus morreu para te limpar. E aproveita isso. Então, em Cristo, lembra, para nós fecharmos esse devocional nessa manhã, lembra que em Cristo nós temos autoridade. Essa autoridade não vem de nós. Davi disse, deixou bem claro: em nome do Senhor dos exércitos é que eu vou até você. Quando nós oramos, nós não falamos: Deus, eu te peço isso no meu nome, na minha santidade, na minha reputação, na minha moral, nos meus acertos. Não, quando nós oramos, nós dizemos: Senhor Deus, nós pedimos tudo isso em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, você tem autoridade para vencer o gigante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz em Lucas 10:19 que você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, amém? Expulsando os demônios, olha para você ver, curando os enfermos. A autoridade, essa autoridade que você tem não é sua, vem de Deus, e é através de Jesus Cristo você vai vencer todas as artimanhas de Satanás, todos os laços do inferno. Você tem autoridade para expulsar demônio, curar enfermo. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós assumimos a posição em Cristo, nós recebemos poder e autoridade para enfrentar qualquer força do mal, para enfrentar qualquer tipo de desafio que aparecer na nossa frente, para poder vencer o inimigo e não aceitar a acusação de Satanás, né? Golias diz: quem é você? Eu sou porventura algum cão do mato para você vir com pau, pedra? Em nome do Senhor Jesus, irmão, Davi deu uma reviravolta. Amém? A resposta que Davi deu à afronta, a resposta que Davi deu à acusação. Certo dia chegaram para Lutero e disseram: você não pode pregar, você é pecador, você mente, você faz isso, você faz aquilo. Disseram isso para Lutero. Lutero disse: vocês estão falando a verdade, só que vocês se esqueceram de uma coisa muito importante. E os acusadores de Lutero disseram: o quê? Lutero disse: vocês se esqueceram que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Você precisa entender
que você não está debaixo de uma lei marcial, mas você está debaixo de uma graça cheia de misericórdia, e que quando você se arrepende dos seus erros, há uma cura, há uma limpeza, há uma purificação. Então, em nome do Senhor Jesus, quando você assume a sua posição em Cristo e entende o que Cristo conquistou na cruz, então você está pronto para enfrentar qualquer batalha com as trevas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida agora que você vai vencer, que o gigante não vai te derrubar, que você vai se posicionar essa semana como crente, que você vai se posicionar no seu trabalho, que você vai se posicionar na sua família, que você vai se posicionar, e que no nome de Jesus você vai declarar agora: eu vou vencer essa semana, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você consegue declarar isso aonde você está? Eu vou vencer esta semana, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você crê nisso? Crê nisso? Toma posse de verdade? Amém? Então pode ir. Pode ir. Pode ir em nome de Jesus. Que o inimigo que te afrontava não vai te afrontar mais. Vá. Entra nessa semana. Vá para o seu trabalho. Vá para a sua escola. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos haverá cura. Em nome do Senhor dos Exércitos haverá libertação. Em nome do Senhor dos Exércitos haverá transformação. Em nome do Senhor dos Exércitos haverá agora quebra de maldição. Em nome do Senhor dos Exércitos, enquanto você for caminhando posicionado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Vá agora e entra nessa semana de cabeça erguida, porque em nome do Senhor dos Exércitos, essa semana é a semana que Deus te dá para você ser vitorioso, para você ser vitoriosa. Entra nessa semana de cabeça erguida, sabendo que maior é o que está contigo do que aquele que está contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que essa semana seja uma semana de vitórias e de conquista para a sua vida. Posicione-se. Amém? Posicione, erga a sua cabeça. Em nome de Jesus, não aceite a acusação do inferno e confie na misericórdia, no sangue da cruz que Jesus conquistou, que Jesus derramou, que Jesus venceu por mim e por você. Amém? Tereis no mundo aflição, mas tem bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Amém? E o Golias não vai te vencer. Por quê? Porque o Deus de Davi é o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Cacilda. Bom dia, pessoal. Fiquem com Deus. Receba essa palavra no seu espírito e posicione-se. Fica com Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.